evidenciada no nosso viver. Essa é a nossa oração, no nome de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Irmãos, dando continuidade aí aos nossos sermões, na Epístola de João, nós temos falado que João ele tem um propósito aí de conduzir os seus irmãos, os seus leitores, os seus amados, os filhinhos a quem ele se dirige aí, à segurança na fé. Este é o propósito de João ao escrever essa epístola: conduzir os seus amados, os seus servos, os seus filhinhos, né? Os seus ouvintes, a ter certeza acerca da sua salvação, a ter segurança acerca da sua salvação. Como que ele faz isso? Ele dá alguns fundamentos para que os irmãos alicercem a sua fé. Ele proporciona alguns testes aos irmãos para que eles fundamentem a sua fé, para que eles tenham certeza da sua salvação. Ao mesmo tempo em que ele dá segurança aos irmãos, ao mesmo tempo em que ele fundamenta a fé dos irmãos da igreja da Ásia, ele também combate uma heresia perniciosa que havia surgido naquele tempo, naquela região, diante daqueles irmãos ou daquelas igrejas da Ásia. João então tem um propósito duplo: dar segurança aos irmãos acerca da sua salvação e combater uma heresia. O versículo que está diante de nós, né, os versículos que estão diante de nós, eles refletem muito bem aquele ditado popular ou aquele aforismo que afirma o seguinte: que nem tudo que reluz é ouro. Este aforismo afirma que nem tudo o que parece ser precioso ou verdadeiro acaba por sê-lo. Assim também João, ele está falando aqui à sua igreja, aos seus ouvintes, aos irmãos da Ásia. Tendo João falado ou dado aos irmãos a segurança da sua fé com relação ao teste do amor, ele diz: olha, quem ama o próximo ou quem ama o irmão, este pode ter certeza da sua salvação, porque o amor procede de Deus. E ele diz: olha, quem ama o irmão não precisa ter dúvidas acerca da sua salvação, mas ele pode ter segurança, ele pode ter tranquilidade no coração. João agora passa a falar da importância de se crer na verdade. João, mais uma vez agora, coloca diante dos seus ouvintes um outro teste, uma outra prova, algo pelo qual os irmãos podem averiguar a sua fé e também combater o erro. João coloca diante dos irmãos agora a prova doutrinária. Os cristãos deveriam ser pessoas que tivessem a capacidade de identificar os falsos ensinamentos e de examinar o espírito que os expressa. João então coloca o crente como sendo alguém que é capaz de ter discernimento. É sobre isso que nós vamos falar nessa noite. O cristão é alguém com discernimento. Esse é o propósito de João, nos conduzir à importância de que nós sejamos pessoas que têm discernimento. Dentro do argumento de João, ele vai primeiro colocar diante de nós a necessidade de se ter discernimento. Lembrando aos irmãos que uma pessoa com bom discernimento é aquela pessoa que tem a capacidade de distinguir entre o certo e o errado, entre aquilo que é bom e aquilo que é ruim, e fazer escolhas de acordo com essa capacidade de distinguir. E João, ele quer que nós tenhamos um bom discernimento, que nós tenhamos capacidade de distinguir entre o certo e o errado, e que as nossas escolhas sejam acertadas baseado no acerto do nosso discernimento. Primeiro, João fala sobre a necessidade de se ter discernimento. Versículo 1, João diz o seguinte: amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído do mundo afora. Dentro do primeiro versículo, que é o primeiro argumento de João, onde ele vai expressar a necessidade de se ter discernimento, nós podemos dividir ele em três partes, onde João faz uma advertência, ele nos dá um comando, e depois ele nos dá a razão pelo qual ele nos deu esse comando. Primeiramente, nós começaremos com a advertência de João. João diz o seguinte aos irmãos: não deis crédito a qualquer espírito. Amados, não deis crédito a qualquer espírito. João inicia o seu argumento com uma advertência, nos dizendo que nós não devemos dar crédito a qualquer um ou a qualquer espírito. Evidentemente, os leitores ou os ouvintes aqui de João, ou a igreja a qual João está se dirigindo, eles estavam sendo levados pelos ensinamentos dos gnósticos. Eles haviam se deixado
serem enganados por uma heresia perniciosa, na qual negava-se a divindade, a humanidade, a perfeita humanidade de Cristo. Os gnósticos, eles não acreditavam que Jesus poderia ser perfeitamente homem, então eles negavam essa doutrina. João coloca diante de nós aqui que nós precisamos também ter a capacidade de distinguir o falso ensino do verdadeiro ensino. O crente é alguém que precisa ter discernimento. Ele não pode ser alguém que crê em qualquer coisa que é colocado diante dele, em qualquer ensino que é colocado diante dele. O cristão, ele é alguém que não deve confundir fé com credulidade. Credulidade é a tendência de acreditar em tudo que se lê ou que se ouve. E João disse, olha, o cristão é alguém que ele deve distinguir entre ter fé e credulidade. Nós não podemos ser ingênuos, nós não podemos ter a simplicidade de acreditar em qualquer um que chegue diante de nós com qualquer ensino. A fé verdadeira, ela examina o seu objeto antes de depositar a confiança nele. E João diz, olha, cristãos, crentes, não só os da Ásia, mas também nós, hoje, a nossa fé não pode ser um salto no escuro. Nós precisamos averiguar o objeto da nossa fé, nós precisamos examinar o objeto da nossa fé antes de nós depositarmos a nossa confiança. Uma das coisas que nós precisamos entender sobre a heresia, e é justamente o que João está combatendo aqui é que a heresia nem sempre vem como a negação ostensiva e integral da verdade. Muitas das vezes a heresia, ela somente nega um ponto da verdade, ou muitas das vezes a heresia, ela somente não crê num ponto da verdade, como era na época do apóstolo João. Eles acreditavam em Jesus, eles criam em Jesus, ou diziam crer em Jesus, mas eles não criam em tudo sobre Jesus. Havia uma parte que era sobre a humanidade de Jesus, que eles se negavam a crer. Então, eles não criam na fé bíblica integralmente, uma parcela dela eles negavam. Então, quando nós olhamos para as heresias, nós precisamos entender que ela nem sempre vem como uma afronta, como uma negação ostensiva e integral da verdade. Muitas das vezes ela somente nega um aspecto da nossa fé. Então, a palavra espírito aqui, quando João fala assim, filhinhos, ou amados, não deis créditos a qualquer espírito. A palavra espírito aqui equivale a ensinamento. João está dizendo, olha, nem todo ensinamento é uma forma de expressão do Espírito de Deus. Nem todo ensinamento procede do Espírito de Deus. É preciso distinguir o Espírito Santo dos espíritos malignos que atuam. É preciso distinguir o Espírito da verdade do Espírito do erro. João, então, ele diz, olha, não receba qualquer doutrina impensadamente, sem discernimento. João determina que nós paremos de acreditar que um pregador é inspirado pelo Espírito Santo só porque ele reivindica falar da parte de Deus. Muitas das coisas que nós temos visto nos dias de hoje acerca das heresias é que sempre que alguém se coloca como sendo alguém vindo da parte de Deus, ele reivindica falar da parte de Deus. Toda heresia, todo falso profeta, todo falso mestre, ele reivindica falar da parte de Deus. E João está dizendo, olha, não deis crédito a qualquer espírito, não acreditem, não creiam em qualquer espírito. Então João, ele faz uma advertência à igreja da Ásia, como também a nós. Olha, nós precisamos averiguar, examinar se aquele espírito procede de Deus, se de fato aquele profeta ou aquele pregador ou aquele mensageiro é alguém que procede ou que fala da parte de Deus. João então agora passa a nos dar um comando. Olha, ele diz, não creem em qualquer coisa impensadamente, não creem em qualquer coisa sem discernimento. E ele diz, antes provai os espíritos se procedem de Deus. Ele nos dá um comando, uma ordem. Havendo feito uma advertência, ele começa agora a aconselhar-nos que nós devemos e temos que provar os espíritos. Precisamos provar o ensinamento, precisamos colocar ele a um teste, para ver se de fato esse ensinamento, ou esse profeta, ou esse mestre, ele vem da parte de Deus. A palavra provar aqui é um termo usado na metalurgia, é aquela análise
dos metais no sentido de determinar a pureza daquele metal. João está dizendo, olha, averigue, prove, teste, para ver se este ensinamento ele passa no teste da pureza, se de fato ele pode ser recebido. Então, antes de aprovar ou rejeitar qualquer ensinamento, os cristãos devem submetê-lo à prova. João diz, olha, você não deve nem receber e nem rejeitar qualquer ensinamento sem antes submetê-lo à prova. Há duas esferas espirituais neste mundo. Uma sobre o domínio do Espírito Santo, que nos traz a iluminação, que nos traz a capacidade de compreensão da palavra, que nos instrui acerca da palavra de Deus, da vericidade dos fatos acerca de Jesus e da salvação. E há também o espírito do diabo, do domínio do diabo, na onde ele ele imita o fenômeno da iluminação, inspirando os falsos mestres, nos levando a crer em mentiras, nos levando a olhar para o erro. O propósito e o objetivo de Satanás, e do espírito que atua enganando as pessoas, é afastar as pessoas da verdade, é espalhar o erro religioso e afastar as pessoas da verdade. João então disse, olha, vocês precisam contrastar o Espírito Santo que testifica de Cristo, a favor de Cristo, com o espírito do mundo, do anticristo, que não somente se opõe a esse testemunho, mas também espalha mentira, que é oposto a tudo aquilo que se fala pelo nome de Cristo. Por isso que é chamado de anticristo, porque ele se opõe. O espírito do anticristo, ele se opõe a tudo aquilo que se fala pelo nome de Cristo, tudo aquilo que se crê em relação a Cristo. Então, uma forma pela qual João nos dá de provar os espíritos para ver se procedem de Deus, é olhando a sua mensagem, olhando o que eles dizem acerca de Cristo. Toda heresia, toda falsa doutrina ataca a pessoa de Cristo, seja na sua humanidade ou seja na sua divindade. Na época de João, havia uma dificuldade maior com relação à humanidade de Cristo. O que nós vemos hoje é extremamente o contrário. Hoje há uma dificuldade de se crer na perfeita divindade de Cristo. A maioria das doutrinas, das heresias hoje, não se crê muito na divindade de Cristo. Na época de João era o contrário. Por estarem muito perto aos fatos acontecidos, aquilo que Jesus havia feito, aos milagres que ele havia feito, a sua própria ressurreição, e João era uma última testemunha ocular dos fatos acontecidos, da própria ressurreição de Jesus, não havia muita dúvida acerca da divindade de Jesus, mas havia se levantado uma dúvida acerca da humanidade de Cristo, e João então diz, olha, provai os espíritos para ver se procedem de Deus. Por que eles deveriam provar os espíritos? João então ele nos dá a razão pela qual nós deveríamos colocar esses espíritos à prova. Ele vai dizer, muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. A razão da necessidade de examinar os espíritos é dada agora. Há uma urgente necessidade de discernimento entre os cristãos. O motivo do teste é simples. Muitos falsos profetas já se encontram no mundo. Os falsos profetas fazem do mundo a sua sala de aula. Desejam conquistar a audiência dos cristãos. E muitos cristãos têm se deixado levar por ensinos perniciosos, que negam a verdade. Em cada geração, a mentira luta contra a verdade, o mal contra o bem, os falsos profetas contra os verdadeiros, o espírito do anticristo contra o espírito de Cristo. E hoje não é diferente, meus irmãos. Se nós formos olhar para a gama de doutrinas que tem hoje, que negam a verdade, se nós formos olhar que as seitas hoje estão ganhando um amplo apoio popular, algumas delas se arrogam revelação, se dizem ter a revelação ou a inspiração especial. Algumas delas chamam para si uma revelação especial de Deus, dizem que aquilo que eles recebem de Deus é que é a verdade. E é justamente com essa busca, com esse desejo de autenticar, ou de se autenticar como sendo a verdade, é que eles dizem que tem uma revelação especial, eles dizem que tem uma
inspiração especial, que Deus fala diretamente com eles, assim como falou na antiguidade. Irmãos, uma advertência de João para nós aqui é que nós sejamos como os crentes de Bereia. Nós não podemos crer em qualquer doutrina, em qualquer ensinamento, mas nós precisamos passar todo e qualquer ensinamento ao crivo das Escrituras. Vocês se lembram lá em Atos 17, do 11 ao 12, onde os crentes de Bereia provavam o ensino de Paulo, mediante a autenticidade das Escrituras, para ver se de fato o que Paulo falava era verdade. Nós também precisamos ter esse discernimento, de passar todo e qualquer ensino ao crivo das Escrituras. Sabe por quê, meus irmãos? Se nós não conseguirmos ter discernimento, nós não somente estaremos expostos e afetados à confusão doutrinária dos nossos dias, expostos a todo vento de doutrina, mas nós também seremos incapazes de transmitir com precisão a verdade aos outros. Quando nós não examinamos os ensinamentos, quando nós não examinamos os ensinos, quando nós não examinamos toda e qualquer doutrina, nós não somente fazemos mal a nós mesmos, nos expondo e crendo em qualquer falsa doutrina, mas nós também estamos prejudicando a obra de Cristo, de maneira que o nosso testemunho se torna um testemunho falso, porque se eu acredito em algo que é falso, eu também irei pregar e transmitir e propagar falsidades. E João então nos diz: olha, amados, vocês não devem crer em qualquer espírito, antes provai, para ver se esses espíritos procedem de Deus. Há uma necessidade urgente de que nós tenhamos discernimento, porque a heresia, ela está se propagando, desde o tempo de João. A heresia, o falso ensino, as falsas doutrinas, vem ganhando espaço, ganhando terreno, vem se propagando. Desde a época de João até hoje, as pessoas estão expostas aos falsos ensinos, porque a verdade tem sido negada, a verdade tem sido negligenciada, e nós, muitas vezes, somos culpados de não combater o erro, propagando a verdade. Segundo argumento de João: primeiro, ele fala sobre a necessidade do discernimento. Segundo, ele fala os critérios para o nosso discernimento. Versículos 2 até o versículo 4. Primeiro, ele começa no versículo 2, dizendo assim: nisto reconheceis o Espírito de Deus. Ele nos dá um critério, uma prova. Como que eu sei se um Espírito procede de Deus ou não? Qual que é o critério, qual que é o teste que eu posso usar para saber se alguém ou um mestre fala da parte de Deus? João disse assim: nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Ele passa agora do mandamento da prova e de sua necessidade para o modo de aplicar. Como que eu posso aplicar um teste, uma fórmula, para determinar se alguém que fala, se alguém que ensina, vem da parte de Deus? João diz: nisto vocês vão reconhecer o Espírito de Deus. Ele lhes dá um critério pelo qual nós podemos averiguar se aquela pessoa de fato está falando da parte de Deus. Nós podemos reconhecer se um profeta, se um mestre, quando eu falo profeta, eu não falo nos termos do Antigo Testamento, mas eu estou falando de um mestre, alguém que ensina a palavra de Deus, não alguém que fala da parte de Deus, assim como diziam os profetas diziam: assim diz o Senhor. O mestre hoje, ele fala assim: assim diz a palavra de Deus. Então, quando eu falo profeta, eu não estou falando do caráter do Antigo Testamento, mas do mestre, aquele que ensina a palavra de Deus. João então diz: olha, o critério que vocês podem usar é o critério do conteúdo da sua mensagem. Todo o espírito que confessa que Jesus veio em carne, esse é de Deus. Jesus vindo em carne aqui é a doutrina da perfeita humanidade de Jesus. Nós sabemos, através do ensino das Escrituras, que o nosso Cristo, nosso Redentor, ele é perfeitamente Deus e perfeitamente homem. Sendo perfeitamente homem, a Bíblia diz que ele é um sumo sacerdote que se compadece das nossas
fraquezas. Jesus mesmo, na sua perfeita humanidade, experimentou todas as nossas debilidades, todas as nossas fraquezas. Sendo assim, Ele pode interceder por nós de maneira muito eficaz, porque Ele conhece as nossas debilidades. Jesus, sendo perfeito homem, Ele pagou a penalidade do pecado, a qual estava como maldição sobre os homens. Quem pecou diante de Deus foram os homens. Quem transgrediram a lei de Deus, ou quem transgrediu a lei de Deus por meio de Adão, foram os homens, os seres humanos. Então era necessário que alguém humano pagasse a penalidade do pecado. Por isso Cristo assume a natureza humana, e na sua humanidade ele obedece à lei, ele obedece à lei de Deus até o fim, e ele então se torna o nosso representante. Assim como por meio de Adão nós nos tornamos pecadores, por meio de Cristo agora nós nos tornamos obedientes a Deus, filhos de Deus, como João já havia nos ensinado. Então João diz que todo aquele que confessa que Cristo veio em carne, esse procede de Deus. É interessante, irmãos, que no grego aqui, o tempo que João usa aí para descrever a vinda de Cristo é um tempo perfeito, a fim de indicar que Jesus veio na natureza humana e Ele ainda está agora no céu na natureza humana. Ele ainda possui uma natureza humana. Isso é uma das coisas que mais me choca no Evangelho, que Cristo, o Criador de todas as coisas, nos lembremos lá de Colossenses, onde o apóstolo Paulo vai dizer que Ele é o Criador, Ele é o sustentador de todas as coisas. Isso me choca, que o próprio Filho de Deus, sendo Criador, herdeiro e co-herdeiro de todas as coisas, Ele assume a forma humana, Ele compartilha da nossa natureza, Ele vem ao mundo como homem na sua debilidade, a natureza humana na sua debilidade, a fim de nos oferecer salvação. Isso deveria nos chocar, isso deveria encher o nosso coração de alegria, pelo fato de que Ele, tendo abrido mão da sua perfeita divindade, da sua como diz o Paulo aos Filipenses, Ele esvaziou da sua glória, e Ele assume então a forma humana, a fim de nos oferecer a salvação. E o apóstolo João diz: todo ensino, ou qualquer filosofia que não confessa que Jesus é perfeitamente Deus e perfeitamente homem, não procede de Deus. Tal ensinamento é errôneo, é herético, e uma rejeição de Cristo deve ser também rejeitado. Com essa convicção, não se quer dizer que simplesmente um reconhecimento da identidade de Cristo. Nós não devemos ter somente um reconhecimento da identidade de Cristo. Vocês se lembram que os próprios demônios reconheciam quem era Jesus, a identidade de Jesus? Então João não está falando somente desse reconhecimento, mas ele está falando de uma profissão de fé genuína, uma profissão de fé franca, ousada, de que o Senhor do universo, o Criador de todas as coisas, aquele que sustenta todas as coisas, assumiu a forma humana, habitou entre nós e se entregou por nós na cruz, e que ainda hoje tem a natureza humana. Cristo veio, Ele encarnou-se, e Ele será homem para sempre, por nossa causa, por causa da nossa salvação, para nos oferecer a sua salvação. João então continua no seu segundo ponto sobre os critérios para o discernimento, dizendo que todo que não confessa Jesus, ou Jesus encarnado, não procede de Deus. Versículo 3: e todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus, pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Se aquele que confessa Jesus como sendo homem, o Redentor divino, como sendo homem, perfeitamente homem, procede de Deus, o contrário também é verdade. Aquele que nega que Jesus procede de Deus, aquele que diz que Jesus ele não é perfeitamente homem, mas ele é somente uma emanação de Deus, porque era justamente esse o ensino dos gnósticos. Olha, ele não é um homem perfeitamente homem, mas ele é uma emanação de Deus, algo semelhante a um espírito.
Ou outros diziam, não, na ocasião do batismo, o Espírito de Cristo desceu sobre ele, e no momento da sua morte, ele partiu dele. Então João está dizendo, olha, esses que têm negado que Jesus Cristo veio em carne, não procedem de Deus, devem ser rejeitados. E ele vai dizer, sabe por que devem ser rejeitados? Porque eles falam sobre a influência do anticristo, ou sobre a influência de Satanás. E ele diz, olha, pelo contrário, este é o espírito do anticristo. Aqui temos a figura escatológica do anticristo, que virá no fim dos tempos, que se levantará contra Deus, que fará guerra contra o povo de Deus, e chamará para si a autoridade que deve ser dada ao Filho de Deus. Nós sabemos que Satanás ele é um imitador, né? Martim Lutero vai dizer que ele é um macaco de Deus. Ele quer imitar Deus em todas as coisas. Ele imita a inspiração, né? Porque ele também tem os seus enviados, os falsos profetas. Ele também vai imitar o envio de alguém que o represente, assim como Jesus foi enviado para representar a Deus diante de nós, para ser o nosso Redentor. O Satanás também enviará o anticristo, o qual fará guerra contra o povo de Deus, desejará ocupar o lugar de Deus. Ele virá no poder de Satanás, fazendo sinais e prodígios e disseminando o erro. É uma figura escatológica, virá no fim dos tempos, ou no fim do tempo. E João diz, mas o Espírito dele já está presente. Já está presente no mundo e levando avante os seus propósitos. Mitchell Henry, um pregador, vai dizer o seguinte: o espírito do anticristo começou a atuar desde os tempos dos apóstolos. E por que, meus irmãos? Há um avanço do erro. Por que as seitas estão ganhando terreno? É por causa, muitas vezes, dos equívocos quanto aos critérios a serem usados para determinar o erro da verdade, ou para diferenciar o erro da verdade, o falso profeta ou o falso mestre do falso verdadeiro. Quais são os critérios que muitas pessoas usam hoje para identificar, para distinguir a verdade do erro, o falso mestre do verdadeiro? Há muitas pessoas que usam o teste da eloquência. Essas pessoas que usam o teste da eloquência, elas dizem, olha, aquele pregador ou aquele mestre é alguém que tem uma boa retórica, ele fala bem, é alguém que entretém as pessoas, é alguém que prende a atenção dos seus ouvintes. Ele é alguém que tem uma boa retórica, que fala bem. Ainda que ele não fale de acordo com as Escrituras, as pessoas dão muito crédito a quem tem uma retórica boa. E João está dizendo aqui que esse não é um sinal de alguém que procede de Deus, de um espírito que procede de Deus. A verdadeira pregação, ela não é determinada pela eloquência do pregador, mas pela fidelidade da pregação. Não é se ele fala bem, mas é se ele fala a verdade. As pessoas hoje costumam seguir muitas as pessoas justamente por causa da sua eloquência, da sua retórica. E João está dizendo, olha, esse não deve ser um fator, um critério que nós usamos para determinar se um pregador é falso ou verdadeiro. Há pessoas também que usam o critério dos sinais e maravilhas, ou popularmente conhecido como os milagres, né? Há aqueles que falam ou afirmam fazer milagres. E essas pessoas têm sido atraídas pelo erro justamente por seguir pessoas que aparentemente produzem sinais e maravilhas, prodígios. Tem muita gente seguindo falso mestre, baseado em sinais e maravilhas que eles dizem conseguir fazer. Nos lembrando, meus irmãos, que Jesus já havia advertido lá em Mateus capítulo 7, versículo 22, que nem todo sinal e maravilha procede de Deus. Vocês se lembram quando Jesus vai dizer, olha, acautelai-vos dos falsos mestres, porque eles virão como lobos em peles de ovelhas. E ele diz lá no final, olha, muitos deles dirão nos últimos dias, olha Senhor, mas no teu nome nós não temos pregado, nós não fizemos muitos sinais. E Jesus vai dizer para eles o quê? Não vos conheço.
Jesus ensinou que nem todo prodígio, nem todo milagre procede de Deus. Porque há aqueles que dizem fazer milagres, mas que não são fiéis à pregação do Evangelho. Ensinam doutrinas que são contrárias à própria palavra de Deus. E ainda que façam milagres, não devem ser cridos. Não devemos depositar o nosso ensinamento baseado nos sinais, em prodígios, em maravilhas, em milagres que essas pessoas colocam ou julgam fazer. Sinais podem ser falsos também e podem não proceder de Deus. Há um outro critério muito usado nos dias de hoje, e que é o próximo argumento de João, que é o critério do sucesso. Se um pregador, se um mestre é popular, ele tem a capacidade de atrair muitas pessoas, então ele é um grande pregador, um grande mestre, ou ele está propagando a verdade, porque muitas pessoas têm aderido à sua pregação. É interessante que nós usamos nós somos tendenciosos a usar essa avaliação, não somente para os pregadores, mas para tudo, né? Se um restaurante está sendo muito visitado, é sinal de que ele é um bom restaurante. Se um produto está sendo muito comprado, é sinal de que aquele é um bom produto. Mas o mesmo não se pode dizer acerca das igrejas, acerca da fé. Porque hoje, extremamente, o que acontece é o contrário. Uma igreja que é muito frequentada, muitas vezes não significa que ela é fiel. A popularidade não é um sinal de uma boa igreja. Nós não devemos buscar uma igreja mais popular, nem uma igreja mais próxima da nossa casa, como diz a frase, né? Nós devemos procurar a igreja mais próxima da palavra de Deus. E muitas pessoas são pautadas, ou pautam o seu critério para avaliar o mestre de acordo com a popularidade que ele tem. Há muitos mestres que são populares, atraem multidões de pessoas, mas estão longe da verdade, não são fiéis à pregação do Evangelho. Isso é notável para nós, né? Não é sinais miraculosos, não é eloquência, não é sucesso que determina se um pregador é verdadeiro ou não. É a sua mensagem, é o conteúdo da sua mensagem, é o que ele crê acerca de Jesus, é o que ele diz acerca de Jesus, como ele profere a sua fé acerca da pessoa de Cristo. João completa esse segundo argumento dizendo o seguinte: maior aquele que está em nós ou em vós do que aquele que está no mundo. Versículo 4: filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Por mais que as falsas doutrinas tenham ganhado terreno, por mais que os falsos mestres tenham surgido, e o apóstolo Pedro vai dizer que assim como houve falsos profetas, há também falsos mestres. Por mais que a sua presença é no mundo desde o tempo apostólico, eles não têm tido êxito em desviar aqueles que são verdadeiramente servos do Senhor. Não porque nós somos especiais por nós mesmos, não porque há algo de especial, nós temos um conhecimento elevado, como os gnósticos diziam ter acerca de Deus. Mas o conhecimento que nós temos só é perfeito por causa do Espírito de Deus que habita em nós. E é isso que ele está falando. Discernimento não é algo natural, porque o discernimento espiritual é fruto da ação do Espírito Santo em nós, da graça de Deus em nós. Nós só conseguimos ter êxito e não sermos enganados pelo espírito do erro, porque Deus nos deu o seu Espírito. A nossa vitória diante da falsa doutrina, diante dos falsos ensinamentos, está em que o Espírito de Deus habita em nós e não permite que nós sejamos enganados. E sabe como que ele faz isso, que nós não sejamos enganados? Como que ele atua em nós para que nós não sejamos enganados? Ele usa a palavra de Deus, ele usa a verdade para combater o erro, ele coloca a nossa mente cativa diante da verdade.
João Calvino vai dizer que o Espírito Santo ilumina as nossas mentes, ele nos capacita a entender, aplicar a palavra de Deus, para que nós não sejamos enganados. E ele diz o seguinte: olha, o Espírito dá sabedoria, ele dá capacidade de discernimento, de compreensão da palavra, mas nada disso terá proveito, ou nós não conseguiremos ter proveito da ação do Espírito Santo se nós não buscamos a palavra de Deus, ou se nós não temos contato com a palavra de Deus, ou se nós não temos conhecimento acerca da palavra de Deus, que é por meio dela que ele combate o erro. E não adianta também ter a palavra de Deus nas mãos sem ação do Espírito, porque a palavra de Deus nas mãos sem a ação do Espírito não tem proveito algum. Há pessoas que conhecem a palavra de Deus, mas ainda assim estão mergulhados no erro, porque eles não têm a atuação do Espírito Santo em suas vidas. E sabe o que João nos diz? Olha, vocês não precisam se preocupar, basta que vocês sejam fiéis à palavra, porque maior é aquele que está em vocês do que aquele que está no mundo. O Espírito Santo, ele habita em nós, ele nos capacita a entender, compreender, aplicar e a viver de acordo com a palavra de Deus. Por isso João vai nos dar um outro critério, mas agora para o nosso autodiscernimento. Sabe o que João estava fazendo? Olha, avalie os mestres, examine, prove os mestres, olhem se de fato eles procedem de Deus. Agora ele passa a olhar para nós, ele diz: olha, tendo vocês agora aprendido a ter um critério para avaliar todo aquele que se coloca diante de vocês para ensinar a palavra de Deus, agora vocês têm que avaliar vocês mesmos. Tenham um critério também para o autodiscernimento, para a autoavaliação, para que vocês se avaliem acerca da verdade. E João então ele completa dizendo, olha, versículo 5: eles procedem do mundo, por essa razão falam da parte do mundo, e o mundo os ouve. Versículo 6: nós somos de Deus, aquele que conhece a Deus nos ouve, aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisso reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. João aqui faz um contraste, ele gosta muito de usar o contraste, né? Entre os falsos profetas e os verdadeiros profetas, ou os falsos mestres e os verdadeiros mestres. Quem são os falsos mestres? Aqueles que negam que Jesus veio em carne. Quem são os verdadeiros mestres? Os apóstolos, aqueles que foram testemunhas oculares de Jesus, aqueles que viram os milagres, aqueles que presenciaram a ressurreição. E ele diz, olha, vocês devem crer na nossa pregação, o que nós estamos comunicando para vocês é a verdade de Deus. Lembrando que os apóstolos foram inspirados por Deus, movidos por Deus para escrever acerca da verdade de Cristo, acerca da sua encarnação, acerca da sua morte substitutiva e acerca da sua ressurreição e também da sua intercessão por nós. E ele diz, olha, todos aqueles que creem nos apóstolos estão crendo na verdade, mas todos aqueles que creem nos espíritos do mundo, naqueles que falam da parte do mundo, têm crido nos falsos mestres, porque o mundo ouve os falsos mestres. Gente, uma das coisas que a gente tem visto aí é que as pessoas hoje estão como aquilo que o apóstolo Paulo havia dito a Timóteo. Muitas das vezes as pessoas têm se cercado por mestres que falam segundo os seus próprios corações, né? As pessoas não querem ouvir a verdade, mas elas querem ser massageadas no seu ego. Elas não querem saber da verdade, mas elas querem ouvir palavras que sejam um massageador do seu ego. E João está dizendo, olha, não, né? Vocês devem ouvir pessoas que determinam os seus ensinos através do ensino dos apóstolos. O crivo para o nosso autoexame, se nós de fato procedemos de Deus, se a nossa fé é verdadeira, se a nossa fé, se nós podemos ter segurança na nossa fé, é como que eu recebo a palavra de Deus. Quais são os pregadores que eu gosto de ouvir? Tem muita gente que tem buscado os pregadores que são engraçados, aquelas pessoas que entretêm. Tem muita gente que tem buscado os pregadores que falam acerca da prosperidade, dos milagres, daquilo que não é o Evangelho.
E esses têm seguido ensinos perniciosos, têm sido iludidos pela artimanha de Satanás, pelo espírito do anticristo que agora atua no mundo. Mas aqueles que buscam ouvir a fiel palavra de Deus, geralmente essas igrejas que pregam com fidelidade não são igrejas que estão lotadas de pessoas, não são igrejas populares, não são igrejas que estão fazendo sucesso, porque nessas igrejas o pecado é confrontado, o ser humano é humilhado, porque é ensinado para o ser humano que ele não é especial diante de Deus, é ensinado para ele que ele precisa se livrar de todo e qualquer orgulho que ele tenha em si mesmo para a salvação, mas que ele precisa de outro para a salvação dele. E isso humilha o ser humano, quando é dito para ele que nada que ele possa fazer é capaz de salvá-lo dos seus pecados. Não é nele que ele precisa crer, mas ele precisa crer em outro, saber Jesus Cristo. Todo ensinamento ou prática que vá além ou que negue o ensino apostólico conforme as Escrituras procede do espírito do erro. É o espírito do anticristo, do próprio Satanás que atua. Mas todo ensino que é pautado nas Escrituras, todo ensino que é pautado na Bíblia, que é usado a Bíblia como apoio, todo argumento que é tirado da Bíblia, isso deve ser crido, porque procede de Deus, é a palavra de Deus inspirada que nos foi dada. A profissão de fé que é esvaziado, ou que é somente uma profissão de fé esvaziada da prática também, não se sustenta como sendo verdadeira, porque quando nós falamos aqui de crer no ensino apostólico, nós não estamos falando somente de professar a fé, de uma crença somente de boca. Quando nós estamos falando de crer no ensino apostólico, nós estamos falando de viver. Eu gostaria de lembrar os irmãos, e eu estou fazendo isso constantemente, que crer na Bíblia, crer no ensinamento dos apóstolos, não é conhecimento, é prática. Porque conhecer quem era Jesus, até os demônios conheciam, mas eles não se submetiam a ele. Nós precisamos praticar a palavra de Deus, isso é crer na Bíblia. Eu gostaria de terminar contando uma ilustração. Em abril de 2011, uma linha de tornados atingiu o estado do Alabama, deixando um rastro de morte, de destruição. 250 pessoas foram mortas nesse tornado. Diz que enquanto esse tornado aproximava de uma região chamada Wellington, no Alabama, a família Hard percebeu que não seria possível escapar, não teria como eles correrem, então eles decidiram procurar abrigo. Não havia nada, nenhum lugar onde eles pudessem se abrigar, porque o vento já havia chegado e retorcido todo e qualquer lugar que eles pudessem se abrigar. Então eles decidiram fazer algo diferente. Eles decidiram se amarrar em algumas árvores que tinham ali perto. Eles então, em desespero, se abrigaram debaixo dessas árvores, pegaram as crianças, passaram as cordas e se amarraram e se amontoaram a essas árvores. E diz que o tornado então chegou com a sua fúria, com a sua força. E embora os destroços tenham arranhado, tenham machucado, nenhum deles sofreu nenhum ferimento grave, porque eles se apegaram com força, eles se agarraram àquelas árvores, como se a sua vida dependesse daquilo, e de fato dependia. O que eu estou querendo dizer com essa história? O que João está nos ensinando aqui é que nós devemos nos agarrar à palavra de Deus como se a nossa vida dependesse dela, e de fato depende. Ela é o único fundamento firme, ela é a única coisa que nos manterá a salvo no caminho das tempestades destrutivas das heresias ou destrutivas.
Existem tentações e filosofias destrutivas, abundantes em nosso redor. E somente a palavra de Deus é o local seguro. Somente a palavra de Deus nos livra de sermos destruídos e levados por todo vento de doutrina. A única forma de permanecer são e salvo dos ventos tempestuosos, das doutrinas falsas que assolam o nosso mundo, é nos agarrarmos com firmeza à palavra de Deus, como se a nossa vida dependesse disso. Imagine você, o quão firmemente você agarraria aquelas árvores, sabendo que a sua vida dependia daquela circunstância, ou daquela capacidade de você se apegar, se agarrar àquelas cordas. A palavra de Deus em Provérbios 4, versículo 13, diz o seguinte: agarre-se firmemente à instrução, não a deixe ir, mantenha, pois ela é a tua vida. Novamente, agarre-se firmemente à instrução, não a deixe ir, mantenha, pois ela é a tua vida. Irmãos, a única coisa que nos manterá a salvo das tempestades destrutivas do falso ensino é a palavra de Deus. Nós temos a proteção do Espírito Santo, que faz uso da palavra de Deus, iluminando a nossa mente, nos ensinando acerca da verdade que combate o erro. O crente é uma pessoa que precisa ter discernimento. Ele é alguém que não pode entender a fé como um salto no escuro. Alguém que crê em tudo que é colocado diante dele. Ele deve averiguar, examinar, provar, para ver se aquilo procede de Deus. Que sejamos crentes bereanos, que nós, diante de todo e qualquer ensino, de todo e qualquer mestre, ainda que seja uma pessoa da nossa inteira confiança, quando essa pessoa pregar a palavra para nós, falar acerca da Bíblia para nós, que nós averiguemos, para ver se aquilo de fato procede de Deus, porque a nossa vida depende disso. Porque se nós formos levados pelo erro, nós estaremos longe da verdade, e só há uma única verdade, a saber, Jesus. Ele é a verdade. Que Deus nos abençoe e que nós tenhamos discernimento. O cristão é alguém que é capaz de distinguir entre o erro e a verdade, entre o falso e o verdadeiro, e através das suas escolhas ele vive, da escolha certa ele vive. Que Deus nos abençoe. Quando você vê a Bíblia, ou quando você olhar para a Bíblia como uma tábua de salvação projetada para mantê-lo seguro durante as tempestades da vida, você vai começar a levar a Bíblia mais a sério, A partir do momento que você olhar para ela dessa forma, como uma tábua de segurança, como uma árvore que te livrará da morte, como algo que manterá você seguro, você passará a levar a Bíblia mais a sério. Que Deus nos abençoe e que nós tenhamos discernimento. O cristão é alguém que tem discernimento, diz João. Vamos orar? Deus, nós agradecemos ao Senhor a sua palavra. Sabemos que ela é viva, eficaz, ela é útil. Deus, obrigado porque o Senhor nos deu a capacidade de compreendê-la. Isso não vem de nós, da nossa própria inteligência, do nosso próprio raciocínio, mas é por causa daquele que habita em nós, o qual o Senhor nos outorgou, o qual o Senhor nos deu como penhor da nossa herança. O Espírito Santo é o nosso mestre. Ele nos ajuda a averiguar, examinar as coisas. Ele nos ajuda a termos prazer, necessidade na sua palavra. Por isso, ó Deus, nós nos sentimos felizes sabendo que o Senhor tem esse cuidado especial conosco. O Senhor não é um Deus somente que cuida da nossa vida física, mas o Senhor também cuida da nossa vida espiritual. O Senhor nos mantém no caminho. O Senhor nos ajuda a perseverar, não nos deixa desviar, ó Deus. Obrigado porque
o Senhor tem nos mantido firmes, o Senhor tem nos advertido quanto à existência do engano, o Senhor tem nos colocado no caminho da verdade, e a verdade é Jesus Cristo, e somente nele a salvação, somente, ó Deus, na profissão de fé que diz que Jesus de fato é Deus, que Jesus de fato é homem. Somente essa profissão de fé, ó Deus, é capaz de mostrar-se verdadeira, e o Senhor tem nos ensinado isso. Pedimos, ó Deus, que o Senhor, cada dia mais, confirme essa palavra no nosso coração, confirme essa certeza no nosso coração, porque a nossa vida depende disso, ó Deus. Só há salvação por meio de Cristo, de maneira que se eu negar Jesus, eu estarei negando, ou me privando a salvação. Deus, obrigado por Cristo Jesus, obrigado porque mesmo Ele sendo Deus, Ele não julgou com usurpação ser igual a Deus, mas antes esvaziou, assumindo a forma humana, a natureza humana, frágil, morreu na cruz no nosso lugar, ó Deus, e por nossa causa será homem para sempre. Ó Deus, isso me choca, isso me faz a cada dia mais valorizar o meu Senhor, meu Salvador, sabendo, ó Deus, que foi para a minha salvação, para a nossa salvação, que Ele, ó Deus, se sujeitou a tamanha humilhação. O Criador do universo, o Redentor divino, assume a forma humana, habita entre nós, paga a penalidade do nosso pecado, e hoje, ó Deus, continua intercedendo por nós, e será homem eternamente por nossa causa, Deus. Que essa verdade não seja removida, não seja retirada de nós, mas que seja somente aprofundada, e que nós, ó Deus, busquemos cada dia mais valorizar o sacrifício, a humilhação, a encarnação, aquilo que Jesus fez por nós, vivendo uma vida semelhante à dele. Crer em Jesus não é somente reconhecer quem Ele é, mas é buscar, ó Deus, a cada dia se parecer com Ele, ó Deus. Que essa seja a verdade na nossa vida, que nós vivamos à luz da Sua palavra, que nós tenhamos ouvido somente a Sua palavra, que o Senhor possa, ó Deus, nos ajudar, que nós, ó Deus, sejamos a palavra viva do Senhor, a manifestação da graça do Senhor seja evidenciada através da vida da sua igreja. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Irmãos, vamos passar para os nossos avisos. Terça-feira, às 19h30.